Por que nós às vezes estamos nos tornando insuportáveis? É por questões que estão dentro da gente. E o que a gente tem que fazer? Resolver. A gente não tem que ficar destilando esse amargor em quem está perto da gente. Resolva. Pastor Carlos, eu não consigo, então procura ajuda. Está aqui os pastores, procura, conversa, resolva. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quantas vezes o ambiente congregacional fica hostil, tenso, por causa de palavras. Por causa de quê? A forma de emitir as palavras. Já viu que tem pessoas que elas arrogam uma forma de expressar, dizendo, não, eu sou positivo, eu sou certo, eu gosto da verdade. Só que ele não se atenta que a forma dele proferir a verdade é uma forma que fere. É uma forma que cria cisões, separações em relacionamentos. Nós precisamos ser portadores da verdade. Mas essa terça-feira agora eu terminei um estudo bíblico sobre os filtros do cristão, baseado em Filipenses 4, que o apóstolo Paulo fala. Tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for, aí eu quero me atentar a um filtro. Ele diz, tudo que for amável. A minha forma de disseminar, de transmitir as palavras, tem que passar pelo filtro do amor. Quando eu coloco o filtro do amor no meu falar, eu posso falar verdades, e essas verdades elas serão recebidas. Por quê? Porque quando ela é dita com amor, quem recebe fica sem reação. Que nós venhamos ser como Cristo, portadores de palavras transformadoras. Que nós venhamos ser como Cristo, que se atenta ao cuidado, à importância das palavras. Quando eu olho para esse texto que eu li com vocês, eu vejo o autor dando uma ênfase sobre a importância das palavras, porque ele diz, ele usa uma palavra dizendo, é como ouro. Ouro fala de algumas representações, o ouro fala de dignidade, o ouro fala de prosperidade. Então, quando o sábio Salomão usa que as palavras ditas ao tempo correto, ao tempo propício, são como maçãs de ouro, ele está dizendo, as minhas palavras, quando eu me atento à forma que eu falo, o tempo que eu vou escolher para falar, são como algo que vai levar prosperidade para quem recebe, vai levar conhecimento que vai engrandecer quem recebe. Então eu, como discípulo de Cristo, por onde eu caminhar, eu tenho que ter palavras que vai pegar as pessoas que estão ao meu redor, elas não vão ser diminuídas com as minhas palavras, mas elas vão ser engrandecidas com as minhas palavras, elas vão se sentir honradas com as minhas palavras, elas vão se sentir abençoadas com as minhas palavras, elas vão ser enaltecidas com as minhas palavras. Por quê? Porque quando eu olho para Jesus, aonde ele ia, tinha uma multidão querendo ouvir o que ele tinha para dizer, e eu e você somos representantes dele na terra. Eu tenho que ser alguém que as pessoas querem estar perto de mim, e se eu não estou sendo uma pessoa que as pessoas querem estar perto de mim, eu preciso me atentar. O que eu estou disseminando? Qual é a forma que eu estou disseminando as palavras? Se você perceber que está ficando um pouco só, está na hora de fazer uma autoavaliação. Agora, se você está passando pela rua, fala, Senhor Paulo, ô pastor Zé Carlos. Por onde você passa tem alguém que quer levantar a mão, que quer abrir um sorriso para falar com você. Isso é um sinal que você está representando ele.
Mas se você passa pelas ruas, levanta as mãos e as pessoas baixam a cabeça e não querem te cumprimentar, quer dizer que você não está tendo palavras em salvas de prata, com maçãs de ouro. As palavras podem trazer saúde e prosperidade para aqueles que de fato sabem usá-las. Grava isso. As palavras podem trazer saúde e prosperidade para aqueles que de fato sabem usá-las. Ter noção das minhas palavras me leva a ser mais coerente. E a coerência gera respeito. A coerência gera admiração. Às vezes, eu já encontrei ao longo da caminhada pastoral esposas e esposas que estão se perdendo no meio do caminho. E eu falo, eu não sei porquê. E aí quando você vai sondando os pormenores da comunicação daquele casal, você descobre que um dos pilares que sustenta um relacionamento, ele está sendo destruído aos pouquinhos. E que pilar é esse? O pilar da admiração. E a admiração, ela só é construída com coerência. E a coerência vem muito da construção que você vai tendo ao longo do tempo, através do que você profere. Quer ter o respeito? Quer ter o carinho de quem está perto de você? Seja coerente. E que jeito que eu construo essa coerência para gerar admiração? Através da transmissão das palavras, através da escolha das palavras, através da forma de transmissão das palavras. O que eu falo, o que eu digo a quem está perto de mim, as palavras têm um poder tremendo, que quando você olha para a história, quando você olha para a Bíblia também, você vai ver que pessoas, quando não souberam usar as palavras, as suas palavras geraram morte. Mas quando você sabe usar as palavras, quando você compreende o poder das palavras, elas podem gerar vida. E como discípulo de Jesus, eu preciso fazer o quê? Eu me lembro de uma fala dele que ele diz que ele veio para trazer o quê? Vida, e vida com abundância. E eu, como representante dele, por onde eu passo, eu preciso gerar vida. Vida, alegria, entusiasmo. O mesmo Salomão, no capítulo 18, ele diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua, ela vai gerar uma semente. Então nós vamos nos preocupar muito sobre o que estamos semeando na vida dos outros. Porque ele diz, dependendo do que eu vou usar, se eu usar certas palavras, eu gero morte. E eu vou colher o fruto. E o fruto dessa semente é morte. Mas se eu semeio uma palavra que gera vida, vai gerar também em mim vida. A boca é simplesmente o veículo que vai manifestar o que está transbordando o nosso coração. E daí a importância de fazer aquela autoavaliação, o que está lá dentro guardado. O que nós temos acumulado ao longo do tempo dentro do nosso coração. Então, se tem algumas coisinhas que não são legais, alguns sentimentos estão guardados, que não são abençoadores, precisamos buscar a cura para as motivações do nosso coração. Porque ele vai nos movendo, que o move aqui dentro, externa aqui fora. Quando não procuramos a cura da nossa alma, podemos nos tornar pessoas que ferem pessoas. Provérbios 18, 19 diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Daqui está o porquê que tem pessoas que carregam um rancor ao longo de 5, 10, 15, 20 anos. Porque um dia alguém lançou uma palavra. E hoje nós vamos reunir aqui. Jesus disse em outro momento dizendo:
Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, o que você tem que fazer? Tem que ir lá e resolver primeiro para depois vir para cá. Mas a minha palavra hoje é uma palavra preventiva. Essa palavra é para que nós não venhamos gerar uma situação que precisamos depois buscar a reconciliação. Essa orientação hoje é para que nós venhamos ser cautelosos em cada passo, em cada falar do nosso caminhar. Para quê? Para que a gente não precise voltar lá atrás e arrumar uma questão de 5, 10, 15 anos. Alguns meses atrás eu atendi um senhor de 69 anos. Pastor. Alguém da família me procurou, falou, ele não queria, atende ele. Aí, com muito custo, conseguiram. Porque aquele homem era um homem duro, um homem pesado nas suas palavras, um homem cristão. Mas um homem que gerou feridas dentro de casa, um homem que gerou feridas no ambiente da congregação. E ele se defendia com aquela postura. Não, é porque eu aprendi que crente tem que ser firme, tem que ser verdadeiro. E aí a gente foi, mas ele muito duro. Passou uma sessão, a segunda. No finalzinho da segunda, vem a descoberta, pastor. Aquele homem, quando tinha seus 9 anos de idade, ele recebeu palavras extremamente destruidoras do pai e da mãe. E aquilo gerou um rancor tão grande, que ele com 13 anos, ele pede o pai para ir trabalhar fora, mas ele foi e não voltou. E ele nunca resolveu essa questão. Então ele ficou com aquilo guardado, e por onde ele passava, ele sem perceber, ele destilava aquele rancor. Os anos passou, casou, teve filhos, tem netos. E a esposa é daquele jeito, caminha com ele, mas estava, né? Toda hora é uma ferida, toda hora é uma dor. E quando eu consigo identificar e confronto ele, aquele homem, ele começa a chorar. E eu falei, o senhor destruiu muitas pontes ao longo dos anos. O que eu faço? Eu falei, volta construindo, que a sua vida vai ser transformada. Aquele homem, na semana seguinte, ele pega o carro, viaja alguns quilômetros e vai na cidade. E ele tinha um problema sério, um tio, que foi uma situação crítica. E ele vai lá e fala, vim aqui, depois tinha mais de, se não me engano, 29 anos. E fala, eu vim aqui hoje para dizer para o senhor que eu quero resolver aquela questão. Tem 29 anos que a gente não se fala, mas hoje eu vim aqui para a gente organizar. Aquele homem chora, o tio chora, ele se abraça. Quando aquele homem começa a ter essa atitude de construir pontes, o coração dele começa a ser limpo. A mulher me liga alguns dias depois e diz, obrigado, eu tenho um novo esposo em casa. Analise o seu coração. Muitas vezes você não sabe por que você às vezes está destilando algumas palavras que machucam, que ferem. Pode ser que tem coisas guardadas, mas hoje o Espírito Santo, ele tem poder para te ajudar a fazer uma autoavaliação e resolver para você ser uma pessoa abençoadora e não destruidora. Então quero estar finalizando dizendo, o livro de Provérbios nos mostra que guardar a nossa boca é conservar a nossa alma. Precisamos cuidar do nosso coração, às vezes machucado, irado. Na hora das emoções alteradas, devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. Salomão, no capítulo 17, ele diz, quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é homem inteligente. Paulo diz também, uma palavra extraordinária. Ele diz o seguinte, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
O que eu vou dizer vai conceder graça? Vai, fale, abençoe. Não vai conceder graça, não vai espalhar a graça, não fale. Agora, se não está espalhando a graça, tem algo que está impedindo, tem algo que não está deixando fluir esse fruto de dentro de você. E o que é? Se pergunte o que é. E em nome de Jesus, busque a cura do seu coração. Porque Deus não quer que nós sejamos representantes de pessoas, representantes que transmitem às pessoas palavras que não edificam, que não transformam. Nós temos que caminhar no dia a dia da vida e ter as pessoas ao nosso redor têm que ter a mesma sensação dos discípulos. Lembra aquele momento um pouco tenso, em que Jesus, ele tem um sermão forte, e que ele vira para os seus: vocês também não querem ir? Mas as palavras de Jesus eram tão transformadoras, tão abençoadoras, que um deles vira para ele: para onde a gente vai, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Que nessa manhã nós venhamos pensar um pouquinho sobre essa questão. E que nós venhamos ser cada dia mais pessoas que os outros vão querer estar perto da gente, dizendo: eu posso estar mal, mas quando eu chego perto dela, ela tem uma palavra que me abençoa, ele tem uma palavra que me gera um entendimento novo, ele tem uma palavra que me fortifica, ela tem uma palavra que renova a minha esperança, ele tem uma palavra que fortalece a minha fé. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, que vamos transformar ambientes familiares, que vamos transformar o ambiente da congregação, que vamos transformar o nosso ambiente de trabalho em ambientes amáveis, ambientes saudáveis, ambientes de paz. Através de quê? Através da palavra que vem de um coração curado, de um coração transformado, de um coração curado e perdoado. Quem nessa manhã quer ter um coração perdoado, um coração amável e transmitir esse amor através das palavras? Minhas palavras podem promover vida e edificação, mas as minhas palavras podem matar e destruir a motivação de alguém. Agora eu me atento a uma observação a nós pais. As palavras de um pai, de uma mãe, são ainda mais fortes, são mais influenciadoras na vida dos seus filhos do que qualquer outro indivíduo. Eu falo para nós nos atentarmos às nossas palavras, porque as nossas crianças não conseguem, elas não possuem discernimento para discernir entre uma sugestão e uma imposição de um pai ou de uma mãe. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. E concluindo, nós somos uma família em Cristo, por isso precisamos nos atentar para unirmos através da palavra, na sua forma de transmitir e no seu conteúdo. Fiquemos de pé. E agora eu digo aos meus, peço licença ao pastor, dizer a nós que temos uma responsabilidade ministerial. As nossas palavras, elas têm poder de transformar a vida de alguém, impulsionar ministerialmente alguém. Às vezes as pessoas vão estar destruídas emocionalmente, cansadas, desanimadas, desmotivadas, querendo parar, querendo desistir. Às vezes nós não temos noção do poder das palavras que Deus nos concede, mas que nós venhamos ser como Jesus. Lembra de Pedro cansado da pescaria? A noite inteira. Vai ter gente que vai estar cansado da correria,
mas que nós venhamos ser homens portadores de palavras transformadoras. Aleluia. Pessoas vão estar cansadas, desestimuladas, desanimadas. Eles vão falar: eu não vou mais, eu vou parar. E você, debaixo da autoridade de Deus, nunca vai ter uma palavra para desanimar, para desmotivar. Mas em nome de Jesus, vamos ser homens de Deus, que vamos ter uma palavra dizendo: em nome de Jesus, continua, avança, vai. E Ele, entendendo a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, Ele vai dizer: eu não tenho mais esperança, mas por causa da tua palavra, eu vou continuar. E quando nós liberarmos palavras de bênção sobre o povo vai se animar, o povo vai se alegrar, e o povo vai viver o milagre de Deus através de uma palavra profética ministrada através de nós. Que sejamos homens que transformem a vida das pessoas ao nosso redor. Que as palavras sejam como maçã de ouro, uma salva de prata. Palavra dita no tempo certo, no tempo oportuno.